Saudações a todos os amantes de eventos históricos incomuns. Já ouviram falar de uma guerra que começou por causa de um porco? Soa como uma piada, não é? No entanto, houve realmente um caso na história quando um animal resmungando quase levou a um conflito armado entre duas nações poderosas. Imaginem isto. Meados do século XIX, território disputado entre os Estados Unidos e o Império Britânico e no centro de tudo, um porco doméstico comum que acidentalmente cruzou o jardim de outra pessoa. Esta história incrível mostra como, às vezes, o destino de povos inteiros e até continentes pode depender dos incidentes mais insignificantes. Se gostam de factos pouco conhecidos e surpreendentes do passado que não chegam aos livros de história tradicionais, certifiquem-se de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Todas as semanas contamos sobre curiosidades históricas, reviravoltas inesperadas do destino e eventos que poderiam ter mudado completamente o mundo como o conhecemos. E hoje mergulharemos na história da chamada Guerra do Porco, um incidente internacional que começou com o evento mais comum, mas quase escalou para um conflito militar em grande escala entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Então, viajemos de volta a 1859. O cenário é a ilha San Juan, localizada entre o atual estado de Washington e a ilha canadense de Vancouver. Naquela época, a propriedade desta ilha era objeto de uma disputa territorial entre os Estados Unidos e o Império Britânico. O Tratado do Oregon, assinado em 1846, estabeleceu a fronteira entre possessões britânicas e americanas ao longo do paralelo 49. No entanto, a redação do tratado sobre a fronteira marítima na área do arquipélago de San Juan era ambígua. Os americanos acreditavam que a fronteira deveria passar pelo Estreito de Haro, o que tornaria as ilhas do arquipélago território americano. Os britânicos insistiam no Estreito de Rosário, o que deixaria as ilhas com a Grã-Bretanha. Como resultado desta incerteza diplomática, tanto agricultores americanos quanto funcionários da Companhia da Baía de Hudson britânica, que havia estabelecido ali uma fazenda de ovelhas, estabeleceram-se na ilha San Juan. Ambos os lados consideravam a ilha seu território, mas por enquanto coexistiam relativamente em paz. Tudo mudou a 15 de junho de 1859, quando o agricultor americano Lyman Cutler descobriu um porco preto pertencente à Companhia da Baía de Hudson, no seu jardim. O animal estava a comer as suas batatas, e o agricultor, enfurecido, que já havia enfrentado este problema antes, agarrou o seu rifle e disparou no porco. Pareceria um conflito doméstico comum dos milhares que aconteceram em fronteiras de fazendas por todo o mundo. No entanto, este incidente tomou uma escala completamente diferente devido à situação política tensa. O dono do porco, o criador de gado irlandês, Charles Griffin, que trabalhava para a Companhia da Baía de Hudson, exigiu compensação de $100, uma quantia que excedia muitas vezes o valor real do animal. Cutler ofereceu pagar $10, que era um preço justo para um porco naquela época, mas recusou-se a pagar mais. Então, representantes da Companhia da Baía de Hudson ameaçaram prender o americano e levá-lo para julgamento em Victoria, a capital da colônia britânica, na ilha de Vancouver. Esta ameaça causou uma reação violenta entre os colonos americanos na ilha. Apelaram por proteção às autoridades americanas, temendo que os britânicos começassem a prender cidadãos americanos e expulsá-los do território que os Estados Unidos consideravam seu. Em resposta a este apelo, o general de brigada William Harney, comandante do Departamento do Oregon do Exército Americano, enviou uma companhia de 66 soldados de infantaria para a ilha sob o comando do capitão George Pickett, que mais tarde se tornaria famoso durante a Guerra Civil Americana. A 9 de julho de 1859, soldados americanos desembarcaram na ilha San Juan e estabeleceram um acampamento numa colina com vista para o porto. O capitão Pickett declarou a ilha território dos Estados Unidos e avisou que defenderia os cidadãos americanos de quaisquer invasões por parte dos britânicos. Ao saber do desembarque de tropas americanas, o governador da Colômbia Britânica, James Douglas, imediatamente enviou 3 navios de guerra para a ilha. Os britânicos ficaram indignados com o que consideravam ocupação americana do seu território. Durante os dias seguintes, a tensão escalou. A 30 de julho, 5 navios de guerra britânicos, com 70 canhões e 2.000 soldados a bordo, estavam estacionados ao largo da costa de San Juan. Os americanos tinham então reforçado o seu contingente para 450 homens e começado a construir fortificações,
O capitão Pickett, apesar da superioridade esmagadora das forças britânicas, declarou que não deixaria a ilha. Quando o capitão britânico Geoffrey Hornby sugeriu a ocupação conjunta da ilha, Pickett respondeu: Capitão Hornby, não devemos permitir que estas questões nos levem ao conflito. Mas, se desembarcarem as vossas tropas nesta ilha, serei forçado a abrir fogo. A situação estava à beira do confronto armado. Interessantemente, neste momento crítico entre os oficiais britânicos, estava o almirante Robert Baines, que havia chegado no seu navio-almirante, Ganges. Baines tinha ordens do almirantado para evitar conflito com os americanos, se possível. Portanto, apesar de ter a oportunidade de facilmente esmagar o destacamento americano, absteve-se de atacar. Em vez disso, os britânicos continuaram a demonstrar poder militar, esperando que os americanos cedessem sem luta. Em agosto de 1859, as notícias do conflito finalmente chegaram a Washington e Londres. A reação dos governos de ambos os países foi completamente diferente do que os militares no terreno esperavam. Tanto o presidente dos Estados Unidos, James Buchanan, quanto o governo britânico ficaram alarmados com o facto de uma disputa local sobre um porco ter quase levado à guerra entre duas grandes potências. O presidente Buchanan imediatamente enviou o general Winfield Scott para a costa do Pacífico com autoridade para resolver o conflito pacificamente. Scott era um diplomata veterano que havia resolvido com sucesso várias disputas fronteiriças entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha anteriormente. O general Scott chegou em outubro e imediatamente começou negociações com o governador Douglas. Propôs retirar a maioria das tropas americanas da ilha se os britânicos concordassem em não ocupá-la com as suas forças até à decisão final sobre propriedade territorial. Após várias rondas de negociações, ambos os lados concordaram com a ocupação conjunta da ilha. Os americanos colocaram uma guarnição na extremidade norte e os britânicos na extremidade sul, até que diplomatas resolvessem a disputa territorial. Surpreendentemente, este arranjo temporário durou 12 anos. Soldados americanos e britânicos viveram na ilha lado a lado, muitas vezes em relações amigáveis, realizando festivais conjuntos e eventos desportivos. Na realidade, isto foi um dos primeiros destacamentos de tropas de manutenção de paz na história, embora formalmente tal conceito ainda não existisse. A resolução final da disputa territorial ocorreu apenas em 1872, quando o imperador alemão Guilherme I, atuando como árbitro internacional, atribuiu a ilha San Juan aos Estados Unidos. A 25 de novembro daquele ano, as tropas britânicas deixaram a ilha, terminando a Guerra do Porco, um conflito no qual, felizmente, a única vítima permaneceu aquele mesmo porco. Esta história traz um sorriso, mas na realidade poderia ter tido consequências bastante sérias. Imaginem se os nervos do almirante britânico tivessem cedido e ele tivesse ordenado abrir fogo sobre as posições americanas? Ou se o impulsivo capitão Pickett tivesse decidido atacar os navios britânicos? O mundo poderia ter testemunhado uma terceira guerra anglo-americana que, dado o potencial militar e econômico de ambas as potências em meados do século XIX, teria sido muito mais destrutiva que conflitos anteriores. E tudo isto por causa de um porco que vagueou para o jardim de outra pessoa. No entanto, a história da Guerra do Porco é interessante não apenas pela sua natureza anedótica. Demonstra vários aspectos importantes das relações internacionais daquela época. Primeiro, mostra como imprecisões em tratados internacionais podem levar a conflitos sérios. A redação do Tratado do Oregon sobre a fronteira marítima era tão vaga que permitia a ambos os lados considerarem-se corretos. Segundo, esta história ilustra o papel das personalidades em eventos históricos. Se não fosse pela moderação do almirante Baines e o talento diplomático do general Scott, o conflito poderia ter tomado uma direção completamente diferente. Também é interessante considerar o contexto histórico mais amplo da Guerra do Porco. Ocorreu apenas 2 anos antes do início da Guerra Civil Americana. Só se pode imaginar como esta tragédia americana interna se teria desenvolvido se o país estivesse simultaneamente em guerra com a Grã-Bretanha. Talvez a própria Guerra Civil não tivesse começado, já que um conflito externo poderia ter unido temporariamente Norte e Sul contra um inimigo comum. Ou, mais provavelmente, a Grã-Bretanha poderia ter apoiado ativamente a Confederação, tornando a vitória da União muito menos provável. Para o Império Britânico,
conflito com os Estados Unidos também era extremamente indesejável. Naquela época, a Grã-Bretanha estava envolvida em numerosos empreendimentos coloniais pelo mundo, incluindo a rebelião indiana recentemente concluída. Guerra com os Estados Unidos teria desviado recursos valiosos da manutenção do controlo sobre o vasto império e poderia ter minado a influência britânica noutras regiões. O destino dos personagens principais desta história também merece atenção. O capitão George Pickett, que tão decisivamente defendeu os interesses americanos na ilha San Juan, tornou-se general confederado apenas alguns anos depois e liderou a famosa carga de Pickett na Batalha de Gettysburg, uma das batalhas mais trágicas e sangrentas da Guerra Civil. O governador James Douglas, representando o lado britânico, foi um dos fundadores da Colômbia Britânica e mais tarde tornou-se conhecido como o pai da Colômbia Britânica. Quanto à própria ilha San Juan, hoje é parte do estado de Washington e é conhecida pelas suas paisagens cênicas, vistas oceânicas e, claro, locais históricos relacionados com a Guerra do Porco. O Parque Histórico Nacional, Acampamento Americano, Acampamento Britânico, preserva a memória daqueles eventos e atrai turistas interessados neste episódio incomum das relações americano-britânicas. E o que aconteceu ao principal culpado do conflito? Aquele mesmo porco? Infelizmente, pouco se sabe sobre ele. Sabemos apenas que era um porco preto grande pertencente à Companhia da Baía de Hudson e que tinha o hábito de vaguear pela parcela do agricultor americano Lyman Cutler. Depois do animal ter sido baleado, a sua carcaça foi provavelmente usada para o seu propósito pretendido, para a comida. Mas embora o próprio porco tenha terminado a sua vida de forma bastante prosaica, a memória dele vive na história como o animal que quase causou uma guerra entre duas grandes potências. Esta história levanta uma questão interessante. Quantas vezes na história, eventos aparentemente insignificantes se tornaram causa de conflitos internacionais sérios? Na realidade, há bastantes exemplos destes. Lembremos-nos, pelo menos, da Guerra da Orelha de Jenkins entre a Grã-Bretanha e Espanha, no século XVIII, que começou depois da guarda costeira espanhola ter cortado a orelha do capitão britânico Robert Jenkins. Ou a Guerra do Futebol de 1969 entre El Salvador e Honduras, quando a tensão entre os países atingiu o seu pico após um jogo de futebol. Estes exemplos mostram que, às vezes, até os incidentes mais insignificantes podem tornar-se um gatilho para conflito se existem contradições e tensões mais profundas. Voltando à Guerra do Porco, vale a pena notar que deixou marca não apenas na história, mas também na cultura. Os eventos daqueles dias tornaram-se tema para livros, filmes e até obras musicais. Reconstituições históricas são realizadas anualmente na Ilha San Juan, permitindo a turistas e locais mergulharem na atmosfera daqueles dias e entenderem melhor como um porco comum quase mudou o curso da história. Particularmente interessante é o facto de que a ocupação conjunta da ilha por tropas americanas e britânicas durante 12 anos decorreu quase idilicamente. Soldados dos lados em guerra não apenas não entraram em conflito, mas comunicaram ativamente, realizaram festivais conjuntos, competições desportivas e até organizaram representações teatrais. Este é um exemplo vívido de como pessoas comuns, soldados de exércitos opostos, podem coexistir pacificamente quando políticos lhes dão tal oportunidade. Talvez esta seja uma das lições mais importantes da Guerra do Porco. Hoje, quando conflitos internacionais frequentemente surgem devido a desacordo de posições e incapacidade de encontrar compromisso, a história da Guerra do Porco lembra-nos da importância da diplomacia, paciência e prontidão para procurar soluções pacíficas. O facto de que um conflito potencialmente destrutivo foi resolvido sem um único tiro, não contando o tiro no porco, é evidência de que mesmo nas situações mais tensas há sempre uma alternativa à solução militar. Também notável é o papel da arbitragem internacional na resolução do conflito. Recorrer ao imperador alemão como terceira parte neutra para a decisão final sobre a disputa territorial foi uma prática avançada para aquela época. Hoje, tal abordagem é a fundação do direito internacional e das atividades de organizações como o Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas. A Guerra do Porco tornou-se um dos exemplos iniciais de aplicação bem-sucedida deste princípio. Em conclusão, podemos dizer que a história da Guerra do Porco não é apenas uma anedota histórica divertida. É uma lição sobre como facilmente incidentes insignificantes
podem escalar para crises internacionais sérias e, ao mesmo tempo, um exemplo de como senso comum, diplomacia e prontidão para compromisso podem prevenir consequências trágicas. Esta é uma história sobre erros humanos e sabedoria, sobre tensão e reconciliação, sobre como um porco quase mudou o curso da história mundial, mas finalmente levou ao fortalecimento de relações pacíficas entre duas grandes potências. Espero que esta história tenha sido tão fascinante para vocês como foi para mim ao estudá-la. Se gostaram da nossa viagem ao passado, não se esqueçam de dar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem novos episódios sobre eventos históricos incomuns e pouco conhecidos. E nos comentários, digam-nos se já tinham ouvido falar da Guerra do Porco antes e que outros conflitos históricos incomuns conhecem. Talvez conheçam outros exemplos quando um incidente insignificante quase levou a consequências internacionais sérias. Em episódios futuros, continuaremos a explorar reviravoltas surpreendentes da história que, por uma razão ou outra, não chegaram às páginas dos livros escolares, mas não se tornaram menos interessantes ou significativas por isso. A história está cheia de surpresas e, às vezes, os eventos mais insignificantes podem ter as consequências mais inesperadas. Até nos encontrarmos novamente!